Dia pessoal, mais um vídeo aí do canal, mais um locais de trade, né, horário da manhã. Então, como sempre, vamos dar uma olhadinha aí no que aconteceu à esquerda do gráfico para nós planejarmos, né, as nossas operações de hoje, tá? Vamos dar uma olhadinha antes aí na nossa planilha aí, que vai nos nortear e entender aí os pontos, né, os locais de trade para hoje. Depois a gente marca esses locais no gráfico. Para hoje, vamos lá. Vamos começar pelo mini dólar. Vamos fazer diferente hoje, né? A gente começa pelo índice, hoje a gente vai começar pelo dólar. Então, 18 de maio, o que nós temos aí no mini dólar? Anotem esses pontos aí. Eu sugiro que vocês marquem aí linhas de resistência no gráfico. Depois eu mostro lá no gráfico como é que é. E vocês marquem esses locais aí que são importantes, tá? Então, nós temos aí para o mini dólar, né? A mínima dos últimos 21 dias, né? 520650, tá? A máxima dos últimos 21 dias, 5682, tá? A gente vai ter que atualizar isso lá, tá? A volatilidade diária do mini dólar aí em torno de 0,90, oscila nessa faixa aí até 1%, tá? Manteve-se em 0,90. Volatilidade anual do contrato, né, do mini dólar, 14,28%. E a frequência de mercado D-1, né, aquela que a gente extrai do pregão anterior, né, ficou na faixa ali de preço de 5265, tá? A gente vai trabalhar com 5265, vamos arredondar para baixo aí, abaixo de 49, né, a gente passa para baixo, tá? A previsão do ajuste do mini dólar para hoje, 5264. Em cima dessa previsão do ajuste, né, a gente faz aí um levantamento, na verdade uma projeção, como se fosse um envelope, né? Como se fosse ali, não é uma banda de Bollinger, né? Não é um indicador banda de Bollinger, mas seguindo aí a mesma sistemática, a gente lança ali uma área de trade, né? Ou seja, a gente faz um envelope com base no ajuste. Então a gente lança em cima do ajuste a volatilidade do ativo, né? Na verdade do contrato, tá bom? Então, em cima do ajuste, quais os locais onde esse contrato hoje poderia oscilar, tá? Fazer uma máxima de 5,3 e 11, tá? E uma mínima, né, com base na volatilidade, de 5,2 e 16, tá? Significa que isso vai acontecer? Não, mas é uma projeção, né, com base na volatilidade. Por isso que a gente mede aí a volatilidade do contrato. A tendência primária do mini dólar para hoje, tá, é uma tendência de baixa, tá? E o sentimento de mercado de continuação. Por quê? Porque, se a gente perceber aqui, o ajuste de hoje do dólar, tá, é menor do que o de ontem, tá? Então a tendência primária é de baixa. E o sentimento é de continuação porque o estocástico diário ele está numa região ali intermediária, entre 20 e 80. Então para a gente não é um sinal de operação com base no trade system. Por quê? Os nossos sinais são quando ele sai da região de 20, né? Quando ele está ali sobrevendido e cruza, né, a média do estocástico para cima do estocástico. Então, quando ocorre esse cruzamento, é onde nós temos aí o nosso sinal da operação, né? Os melhores, digamos assim. E quando isso não ocorre, não significa que não tenha trade, não tenha operação, mas são operações que a gente tem que analisar com outro viés, né? Com outro olhar, tá bom? E como o estocástico diário está em 42, ficou nesse termo intermediário, então o sentimento, né, é de continuação, ou seja, de continuar, né, a tendência primária, ou seja, vamos ficar atentos aí aos níveis do mini dólar para hoje, tá bom? Então depois a gente vai marcar lá no gráfico. Passando aqui para o mini índice, tá? O que a gente teve aqui no mini índice, tá? Deixa eu voltar aqui. Já o mini índice, a mínima dos últimos 21 dias, 117.915, a máxima, né, 123.370, a volatilidade diária 1,11 e a volatilidade anual 17%, 17,59, né? A frequência de -1, aquela que eu falei, ou seja, do mercado do dia anterior, né, onde tivemos vários toques ali, tanto como suporte ou resistência, né, nesse nível de preço, ficou em 123, 110. Esse ponto a gente vai ter que ajustar, porque com base nele nós vamos ter operações ou confirmação de operações. Eu vou mostrar o que aconteceu ontem, tá bom? Em cima da frequência de mercado.
A previsão do ajuste do mini índice é 123.212 e a gente, novamente, como nós fizemos no dólar, fazendo a projeção, né, lançando a volatilidade em cima do ajuste, temos um envelope, né, uma área de trade ali que pode ser fazer máximos ali na casa de 124.577, né? Tem volatilidade para isso, o ativo, pode acontecer, né? Ou fazer uma mínima, né, de 121.846, né? Não significa que ele vai parar nesses níveis, eu já vi acontecer de romper tanto para cima essas áreas como para baixo, tá? É apenas locais para a gente poder traçar alvos, enfim, assim como a gente usa a questão do Fibonacci também, seria mais ou menos a mesma linha de raciocínio, tá? A gente não ficar fazendo trade sem saber alvo de entrada, de saída, enfim. Não é recomendado fazer isso. Então, a tendência primária do ativo, né, do contrato do mini índice é de alta para hoje, né, no intraday, e o sentimento de mercado ele é vendedor, né? Por quê? Vamos voltar lá no nosso mini índice. Tendência, o ajuste, né, 120.312 é maior do que o ajuste do pregão anterior, então tendência primária é de alta. Sentimento de mercado vendedor, porque temos o nosso estocástico acima, né, da região de 80. Então ele já está ali sobrecomprado. Não significa dizer que quando chega nesses níveis você já sai vendendo, porque ele pode permanecer ali, né, oscilando ali um bom tempo dentro dessa faixa e continuar subindo, tá? Então é uma tensão. Qual o nosso melhor sinal? Quando ele cruza para baixo da região de 80, aí sim, e com o surgimento lá de um boxe amarelo, a gente vem vendendo, né? Então vamos ficar atento aí a esses locais. Então voltando agora aqui para o nosso gráfico, deixa eu só voltar aqui na tela anterior, para ficar aqui a nossa planilha aqui. Lembrando que esse quadro, né, resumo, eu sempre estou disponibilizando lá no Telegram e no Instagram diariamente, tá? Então vamos aí ao gráfico. Então vamos começar aí pelo mini dólar, tá bom? Aqui, essa linha roxa aqui, o fúcsia, né, o nome técnico dela, é a frequência de mercado de ontem, o qual nós traçamos essa linha e as nossas operações foram, ficamos observando, né, o que acontecia em cima dessa região, assim como outros pontos importantes que a gente utiliza de apoio, né, à leitura. Né? Lembrando que o nosso Trade System é baseado na nuvem de Timoco adaptada para o Renko, tá? Ele é balizado, né, pelo estocástico, também adaptado para usar com o Renko, tá? E com os nossos pivôs, né, que são os boxes azul e amarelo. Azul, pivô de alta, amarelo, pivô de baixa. Então, de acordo com o que acontece nos níveis de preço, nós vamos montar as nossas operações. Por exemplo, no dólar ontem, venda operacional, né? Perda da nuvem de Timoco, né? Fechamento do box amarelo, preferencialmente ou vermelho, perdendo a nuvem, tá? E stop, sempre técnico, tá? Sempre na sombra, né? Sempre na vela, né? Na sombra, né? Na vela do boxe antecessor, ou seja, anterior ao qual eu estou entrando, né? Então, o stop aqui e o mercado, né? Qual seria o nosso... O mercado veio fazendo aí, ó. Nós tínhamos aqui na primeira medida, tá? Tinha ali uma linha, tínhamos a abertura, né? Melhor dizendo. Então, pelo operacional, o que acontece? Entrando aqui, você vai fazer o que? É o que o operacional diz. Cruzou abaixo do cume inferior da nuvem, né, sendo um boxe negativo, ou seja, um boxe que fecha menor do que o anterior, a gente vai entrar vendendo, né? Só que aqui tinha um detalhe interessante, porque a gente tem que ficar atento aí a esses outros indicadores, né, que nos auxiliam na tomada de decisão, porque às vezes a leitura está correta, a gente está operando dentro do Trade System, só que o momento, né, de fazer aquilo não é o correto. Por quê? Porque
nós tínhamos aqui muito próximo a essa entrada clássica aqui do cruzamento, do fechamento abaixo da nuvem, nós tínhamos a linha de abertura, né? Tínhamos ali a linha de abertura do dia, né? A gente usa aí o Price Guide aí. Só abrir aqui, tem muita gente que pergunta aí o Price Guide adaptado. Então você coloca o indicador Price Guide, tá vendo aqui? E muda o nível para 1 e variação de ticket 0, você vai ter a abertura real time ali do dia, tá bom? Então, o que poderia ser feito, né? Se a gente entrando aqui, né, você já com risco, né, você poderia ter no seu caminho, tá? Essa leitura que a gente tem que entender. A abertura já serviria ali como uma possível área de suporte, né? Poderia servir como uma possível área de suporte. Então, ou seria um trade muito curto, no sentido de pegar 4 pontos, né? Fazer um scalp, porque a gente tinha aí 80% de chance do preço chegar ali com certeza e não voltar em cima da gente, ou esperar a operação no sentido de esperar a perda, né? Ou seja, esperar fechar abaixo da abertura, tá? Essa é o mais indicativo aqui na leitura, porque a gente tem o cume inferior da nuvem estava muito próximo à faixa de abertura, tá? Então, essas regiões muito próximas regiões de suporte. A gente sabe que o cume inferior da nuvem ele vai servir como um suporte se o mercado está descendo, né? Só que além disso, você tem na sua frente aí a abertura do dia. Então, o que você tem que fazer? Eu vou entrar pelo, né? Porque a gente não pode operar cegamente, né? A gente tem o trade system, indicador, regra de coloração, enfim, eles nos ajudam a ter disciplina, a separar e a escolher as melhores operações, ter um direcional, uma razão de entrar e de sair, o porquê eu comprei, o porquê eu vendi, porquê eu fui estopado, porquê eu tive esse gain. Então, o objetivo do Trade System é justamente esse. E também você não é obrigado a entrar em todas as operações ou então em todos os possíveis sinais. Então, por isso que a gente separa esse momento, né, da manhã, de fazer essa leitura à esquerda do gráfico, porque isso a gente vai estar treinando sempre a leitura de tela, né, ou seja, e observar o comportamento dos níveis de preço. Esse é o grande objetivo e o grande diferencial do gráfico Renko. Ele nos permite ter uma leitura, né, mais ampla do que está acontecendo no mercado, porque isso que a gente enxerga aqui, quem está operando o candlestick no time frame de 1, 2, 5 minutos, eles estão tendo uma visão completamente diferente do mercado. E não tem como dizer se o Renko é melhor, o candlestick é melhor, não é isso. Né? Se ganha dinheiro num minuto, 5 minutos, se ganha dinheiro, se perde também. É como no Renko também. É questão de perfil, de adaptação e qual o teu perfil operacional. Você é um perfil mais estratégico, né? Mais na questão direcional, sempre operar ali a favor da tendência ou contra a tendência, saber muito bem aquilo que está fazendo. Então, esse vídeo aí para você, esse é um operacional para você. E por que eu fico falando isso sempre, né? Porque boxe amarelo vende, boxe azul compra, perdeu a nuvem vende. Não é assim, tá? Se tudo convergir, né, nessa forma, perfeito. Mas a gente tem que olhar aonde está acontecendo essas coisas, né? Onde está acontecendo o pivô, né? O que está próximo a ele? É por isso que a gente usa aí esses indicadores aí que são de apoio, né? A gente usa aí a VWAP do dia, né? Que é essa linha pontilhada laranja, tá? E também usamos aí a abertura, né? Que a gente tem aí operações, as famosas operações de ponto de retorno, tá bom? Então, legal. Então, vai entrar aqui, né? Vai fazer um trade de 4 pontos, porque você tinha logo na tua frente a abertura. Eu quero operar, eu quero pegar 4 pontos e depois eu vejo. Perfeito. Então, entra e sai, tá? E aí depois, eu vou entrar depois na outra operação, porque vai que não tem a outra operação. A outra operação vai ser o quê?
é o fechamento desse boxe abaixo da abertura, tá? Fechamento do boxe abaixo da abertura, né? O stop vai ser na sombra do box, né? Vai ser na sombra aí do box, né? E você vai deixar o trade correr, tá? Aí depois deu 4, 8, 12, 16, 20 pontos, tá bom? 20 pontos. Ah, por que 20 pontos? Ah, na verdade deu... Mas você está falando que deu 20 pontos, mas deu 28 pontos. Sim, poderia ter arrastado a 20 pontos, mas a gente sempre sai num boxe contrário à nossa direção. Um pivô, melhor dizendo. Tá? Então, se eu estou vindo ancorado pela uma operação de um boxe amarelo, no primeiro boxe azul, eu sou estopado ali pelo trading stop, né? Então, se você veio pegando esse trade, chegou a 28 pontos, para mim tá bom, 25 pontos, 24 pontos e zerou na mão, perfeito, tá? Mas aqui a gente vai ser estopado aonde? No primeiro pivô contrário, então fechou aí com 20 pontos, tá? Outra operação, né, que são as chamadas aí compra de risco, né? Na verdade, melhor dizendo, né, venda de risco, tá? Mas o que é a venda de risco? A venda de risco é a venda no surgimento do pivô, né? Então, pivô amarelo, tá? Ele é um indicativo para a gente de venda, só que ele está acontecendo aonde? Ele está acontecendo acima da nuvem. A nuvem é a tendência. Então a tendência, né, acima da nuvem é movimento de compra, né? Porque a nuvem vai servir como suporte, né? Então, qual seria aqui, ó? O mercado bateu na nuvem, né? E ele vai ascender nisso, né? Continuar fazendo esse movimento de alta, né, em cima da nuvem. No surgimento do boxe amarelo, né, por isso que a gente espera o quê? O rompimento da nuvem aqui embaixo, porque ele sai da tendência, né, mesmo que no intraday, né, naquele momento, ele sai daquela tendência e vira baixa. Aí você vem vendendo abaixo da nuvem, tá vendo? Como aconteceu aqui. Mas tem operações que a gente pode fazer o quê? Operações de risco, né? Ou seja, né, como apareceu aqui também, ó, fechamento do boxe amarelo, mesmo acima da nuvem, uma operação contra a tendência, tá? Né? Mas só que a gente tinha, né? Eu tinha ali o estocástico saindo da região de 80, cruzando para baixo da média, tá? E eu não tinha nuvem, então eu estava operando o quê? E qual é o meu alvo? Meu alvo é a nuvem, né? Então um trade aí de 4, 8, 12 pontos, tá? Então pode ver que bateu aqui na nuvem, né? A nuvem serviu como suporte, o mercado voltou de novo. Aí depois, né, eu tive outra operação, né? Qual outra operação? Fechamento do boxe amarelo, né? E aqui, notem que qual é a figura gráfica aqui, ó? Né, se a gente for falar aí de padrões de candlestick, né, um topo duplo, né? Porque eu tive outro boxe amarelo na mesma região, mesmo nível de preço, tá vendo? Então aqui, com base nessa informação e base no pivô, eu poderia fazer o que? Uma venda de risco, tá? E eu sei que é risco porque eu estou vendendo acima da nuvem, mas baseado que é o segundo topo, né? Que não conseguiu romper no mesmo nível de preço, ó, outro box amarelo, stop na vela, né? Na sombra do box, né? Do próprio box aqui, venda aqui, né? E o mercado tentou subir de novo, deu um pivôzinho, né? E depois veio embora. Aí é venda de risco, tá? É venda de risco. Mas aí você fala, mas você não falou que você seria estopado no primeiro boxe amarelo contrário à operação? Mas aqui ele não pegou meu stop, né? Meu stop está lá em cima. Se eu colocar o stop em qualquer outro lugar, eu vou ser estopado, tá? Porque o stop é sempre técnico, o stop é sempre na sombra do pivô. É o local mais seguro para se colocar nesse operacional, tá? Então, aí você pegou a venda, não foi estopado, aí você vem trazendo seu stop aqui. Aí, onde é que você vai sair? Seguindo o operacional, no cume inferior da nuvem, né? Nessa primeiro ponto aqui de parada, aonde, se você estiver esperando a operação clássica, você entraria,
aqui você está saindo na venda de risco, tá? Mesmo que o mercado tenha continuado, né, você sairia porque, a princípio, esse cume inferior seria um suporte, o que não aconteceu, mas quando a gente está operando lá na esquerda, né, a gente não sabe o futuro, né, e o futuro que a gente tinha mais próximo era que o cume inferior da nuvem seria um suporte, tá? Então, também um trade aí, né, de 4, 8, 12, 16 pontos. Nada mal, né? Nada mal até pelo horário. E o mais legal é essa questão da segurança, né? De saber o que exatamente que a gente está fazendo, porque a gente está comprando, porque a gente está vendendo, tá? Depois disso, não teve mais operação, né? Porque depois aqui, ó, a gente não vai operar aqui, né? Nesse range aqui, né? Mercado indefinido, se subia, se descia, se subia, se descia. Então, o que a gente tem para hoje aqui? Temos aí a nossa frequência, né? Ou seja, se o mercado passar para essa frequência aqui de cima e romper o cume superior da nuvem, nós já vamos ter o que? Operações de compra, né? Operações de compra. Lembrando que a gente tem que ficar atento, é isso aqui, ó. A princípio, né, pelo estocástico aqui, o mercado ele já está um pouco esticado, né, a questão dos níveis de preço. E a gente vai ter que olhar aqui para baixo na hora de entrar na operação, como é que vai estar o nosso estocástico, tá vendo? Porque o estocástico aqui, é aquilo que eu falei, ele está acima da região de 80, tá? Isso pensando aqui já planejamento numa compra, né? Ele já está na região de 80, a gente vai verificar como é que ele vai se comportar depois da abertura. E o importante, essa aqui é a abertura do dia anterior. Então, foi um nível importante ontem. Só que para a operação de ponto de retorno, a gente não vai usar mais essa operação de ontem, a gente vai usar o Price Guidance de hoje. Então, aonde ocorrer a abertura, a gente vai montar nossas operações se tiver operações de ponto de retorno. Tá? Por exemplo, se ele abrir, ganhar a abertura e depois vier caindo para baixo da abertura. Aí se ele perder a abertura, com um cenário aí de um pivô de baixo, um box amarelo, perdendo a nuvem e estocástico saindo da região de sobrecompra, a gente vai vir vendendo forte, tá bom? Então, isso aí, pessoal, é o que a gente tem que ficar atento no dólar. Então dá para fazer aí 8, 16 pontos no dólar aí tranquilamente, tá bom? Esperando, é claro, as melhores oportunidades. Tem oportunidade o dia inteiro. E se não tiver dentro do operacional ou de uma compra tradicional ou venda de risco, ou compra de risco, ou uma venda tradicional ou venda de risco, aí não opera, espera o outro dia, tá? Mas sempre tem. É saber esperar aí o melhor momento. No mini índice, tá? Nós tivemos aí, ó, a nossa chamada compra perfeita, tá? Dentro do Trade System. Mas o que você quer dizer com a compra perfeita? A compra perfeita porque perfeito, né? Tudo convergiu perfeitamente. Por quê? O que nós tivemos aqui? Depois aí quem pegou lá no grupo aí do Telegram, o pessoal compartilha aí, tá? Nós temos o estocástico saindo da região de sobrevenda, cruzando para cima da média. Que é o nosso momento ali. O mercado está acima da faixa de abertura, tá? O mercado está acima da nuvem. O mercado está acima da VWAP, né? Ou seja, eu tive um pivô cruzando. Essa aqui é perfeita, né? O que a gente espera todos os dias essa operação, tá? Por isso que eu falo, eu só vou operar com essas operações. Espere, né? Se não tiver todo dia, um dia sim, um dia não, vai ter, na semana vai ter. Espere, não tome loss, espere. Por quê? Estocástico saindo da região de sobrevenda, acima da abertura, acima da média 96, cruzou, né, fechou um pivô de alta acima do cume superior da nuvem, acima da VWAP. Não tem o que falar, não tem, é só comprar, né? Comprou 800 pontos, né? Deixa eu até 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 pontos, né?
900 pontos, tá bom? Então, enquanto, né, você poderia estar tomando stop aí, operando de outra forma, aqui você teve uma razão de operar, né? E teve operação antes aqui, né, com stop menor também, né, mas também dentro do, né, aqui no caso já foi uma compra de risco, né, porque ainda estava abaixo da nuvem, mas eu tinha um estocástico a meu favor, eu fechei acima da abertura, fechei acima da VWAP e fui embora, né? 700 pontos aqui, 450 pontos. Tá, pessoal, isso aí foi as operações no índice de ontem, né? O índice de ontem. Então, o que vocês têm que fazer? Ajustar a frequência, né? E ajustar a frequência do dólar. Verificar se a máxima e a mínima mudou, ajustar suas linhas de resistência, eu vou ajustar a minha daqui a pouco, para a gente se preparar aí, daqui a pouco vai começar o leilão e preparar para os trades de hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedor aí a questão, muitas dúvidas, né? Eu procuro trabalhar aí durante a nossa leitura do mercado da manhã. E coloquem aí nos comentários se vocês querem que eu aborde outro assunto. Depois a gente vai falar um pouco sobre os indicadores, os melhores indicadores para o Renko, tá? E rapidinho aqui, ó, Petrobras, dá para operar com Trade System? Dá para operar ações com Trade System, tá? O tamanho que a gente usa aí é o 15, né, na Petrobras, tentando emular, na verdade, aí pegar variações aí de um ponto, né, para cima nos pivôs. E ação de banco também, a gente opera Bradesco, na verdade a gente não opera o ativo, a gente opera opções, né? A gente analisa o ativo aí para poder comprar as opções de call, né? Ou, sei lá, um pozinho de put, enfim, tá? Então essa aí é o operacional, a gente usando aí, vendo o Bradesco, né? Vendo que o Bradesco tá em tendência de alta aí, tá bom, pessoal? Então é isso aí. E a gente se encontra aí amanhã no próximo vídeo. Bons trades a todos aí e até breve.